Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Eles a roubaram, sem saber que ela era uma karateca faixa preta. A chuva caía suavemente nas ruas tranquilas de Phoenix, Arizona, traçando rios prateados nas calçadas desertas. O ar tinha aquele cheiro peculiar de asfalto molhado e folhas amassadas. Era 21:46, uma quinta-feira à noite como qualquer outra, e a cidade parecia adormecida sob um céu velado, pontuado pelos brilhos alaranjados dos postes de luz. Jasmine Carter, 33, caminhava em ritmo tranquilo, envolta em uma jaqueta esportiva preta leve. Seu cabelo trançado, ainda levemente úmido de suor, estava preso em um coque rígido. Ela tinha acabado de terminar uma última aula na Dojo Chama Interior, um lugar que ela havia aberto 7 anos antes em um bairro considerado difícil. Lá toda semana, ela ensinava pacientemente os valores de karatê para cerca de 30 crianças: disciplina, respeito, equilíbrio, coragem. Muitas delas vinham de famílias problemáticas. Para elas, Jasmine não era apenas uma professora, ela era um modelo, uma segunda chance. Quarto dan faixa preta ex-campeã estadual do circuito americano, Jasmine abandonou as competições após um grave acidente de moto aos 26 anos. Em vez de entrar em colapso, ela se reconstruiu. Seu corpo, sua mente, sua fé na resiliência humana. Desde então ela levava uma vida deliberadamente simples e centrada. Agora dividia seu tempo entre o ensino, alguns cursos de autodefesa e a escrita de um livro intitulado O Fogo Silencioso, Arte Marcial e Maestria Interior, uma obra que ela esperava publicar no ano seguinte. Naquela noite ela não tinha pegado o carro. A chuva fina e o calor ainda presente a faziam querer caminhar. Ela se sentia bem. Sua bolsa de ginástica batia em seu quadril a cada passo. Seus fones de ouvido tocavam músicas em consons japoneses. Um leve sorriso surgiu em seus lábios. Ela saboreava aquele momento de solidão após um dia agitado e gratificante. Mas na escuridão, na encruzilhada de 10 Rua e Avenida Roosevelt, uma figura se moveu nas sombras de uma varanda abandonada. Então, mais duas surgiram do outro lado da rua. 3 jovens, com os rostos parcialmente cobertos por capuzes, seguiam Jasmine há vários minutos. Não haviam escolhido o alvo aleatoriamente, ou pelo menos pensavam assim. De longe, avistaram uma mulher sozinha, concentrada em sua música, com as mãos nos bolsos, aparentemente desinteressada. Para eles era uma oportunidade fácil, uma rapidinha. Uma bolsa roubada, um dinheirinho, talvez um celular para vender. Mas o que eles não sabiam era que aquela mulher de aparência calma havia passado mais de 20 anos aperfeiçoando cada movimento, cada respiração, cada golpe. Ela conhecia a anatomia humana como uma médica. Dominava a distância, o timing e o centro de gravidade. Sabia como respirar com medo, como agir no caos. E o mais importante, ela não tinha medo. Eles estavam prestes a fazer o erro mais estúpido da vida deles. O beco era estreito, ladeado por latas de lixo tombadas e paredes cobertas de grafite desbotado. Uma lâmpada quebrada tremulava acima de uma porta de serviço enferrujada, lançando sombras nervosas sobre os tijolos úmidos. De repente, uma voz masculina irrompeu no ar, rouca e tensa. Ei, você! Me dá sua bolsa. E não faça alarde. Jasmine parou de repente. O sopro da chuva parecia pairar sobre ela. Ela lentamente tirou os fones de ouvido e os guardou no bolso. O tom, a postura, a distância, ela sentirá essa presença antes mesmo das palavras serem ditas. Sua postura se endireitou naturalmente, sua respiração se acalmou, como se estivesse prestes a uma luta. Ela virou a cabeça. 3 figuras emergiram das sombras. Rick, o líder, avançou com passos pesados e confiantes. Ele segurava um taco de beisebol cravejado, evidentemente roubado de uma garagem. À sua direita, Marcos, o mais forte, segurava uma faca gasta, com os nós dos dedos brancos de tanto segurar o cabo. Ele já estava suando, seu olhar oscilando entre a ameaça e o nervosismo. O terceiro, Daryl, um adolescente com o rosto meio escondido por um lenço, parecia menos seguro de si. Ele ficou para trás, olhando ao redor, como se ainda esperasse que alguém o interrompesse. Jasmine os observava sem pestanejar. Seu olhar era calmo, quase gentil. Vou te dizer uma coisa, você não quer fazer isso. Sua voz era calma, profunda, baixa demais para a situação. Um silêncio que paradoxalmente congelou Marcos por um momento. Mas Rick zombou, acreditando que era uma provocação. Você não entende? Ele rosnou enquanto avançava. Me dê sua bolsa ou vamos cortá-la ao meio. Jasmine não recuou. Respirou fundo.
Lentamente abaixou-se e colocou a bolsa de ginástica no chão, com cuidado para manter um pé firme. Então, endireitou os ombros, firmando os calcanhares no asfalto. Sua respiração desacelerou ainda mais. Ela entrou no cogumelo, o estado de espírito vazio. Sem estresse. Sem medo. Apenas precisão. Último aviso. Rick soltou um grito gutural e investiu contra ela com o bastão erguido, pronto para atacar como um lenhador. Mas Jasmine se moveu ponto antes que ele abaixa os braços. Ela girou sobre o pé de trás, levantou o joelho e desencadeou uma vachigeri, um chute giratório perfeitamente controlado, que atingiu Rick em cheio no queixo. Um estalo estridente ecoou pelo beco. Seu corpo voou para o lado, o taco escorregou de suas mãos e rolou para uma poça de água suja. Ele caiu em uma caçamba de metal inconsciente. Marcos gritou e investiu contra ela por trás. Tentou agarrá-la pela cintura, mas Jasmine sentiu a mudança no ar. Deu um passo para o lado, girou em um movimento fluido, agarrou o pulso dele e usou sua própria força contra ele. Ela executou projeção seu enage modificado. Com o ombro sob o braço dele, ela o derrubou de costas. Seu corpo de quase 100 quilos atingiu o chão com um baque surdo. Ele tentou se levantar, gemeu, mas Jasmine o seguiu com um tsuki, soco de direita, preciso no plexo solar. Ele caiu novamente gemendo, com as pernas desincronizadas. Então só Dério permaneceu. Sua faca tremia em sua mão. Sua respiração estava curta, seus olhos arregalados. Ele deu um passo para trás. Depois 2. Então virou-se para correr. Mas Jasmine saltou para a frente, rápida como um raio. Ela havia treinado durante anos para ler a intenção nos movimentos mais sutis. Ela antecipou a esquiva, ultrapassou-o e se colocou à sua frente sem agressividade, mas com autoridade. Palmas abertas. Você ainda tem uma escolha, ela disse, sem levantar a voz. Dério a encarou perdido. Viu seus 2 amigos no chão, um com o rosto ensanguentado, o outro quase inconsciente. Viu nos olhos de Jasmine nem raiva nem ódio. Só a certeza de uma mulher que nunca duvidou de si mesma. Ele largou a faca. Ajoelhou-se com as mãos levantadas e apoiou a testa nos punhos, como uma criança em apuros. Não queria mais bancar o durão. O silêncio voltou. Apenas a chuva continuava a murmurar contra o concreto. Luzes vermelhas e azuis piscantes respingavam nas paredes do beco ainda encharcado. 2 viaturas pararam bruscamente. 4 policiais saíram correndo com as mãos nos coldres, os olhares percorrendo a cena como se esperassem um tiroteio. Mas o que viram os deixou paralisados. 2 homens eram espalhados no chão ao primeiro, Rick com a cabeça pressionada contra uma lixeira, o maxilar deformado gemia erraticamente. Fios de saliva e sangue escorriam pelo queixo. O segundo, Marcos, estava encolhido aos pés de um muro, tentando respirar apesar de uma dor aguda no peito. Uma perna dobrada em um ângulo preocupante. Ele chorava incontrolavelmente. E no centro desta cena, de pé, impassível, braços cruzados, permaneceu Jasmine Carter. Vestida com simplicidade, encharcada até os ossos, ela não parecia nem em fuga nem agitada. Esperava. Firmemente. Como se tivesse antecipado cada minuto do que acabará de acontecer. Seu olhar se voltou para os policiais calmo e lúcido. Ele oficial Daniel Brown, um homem na casa dos 50 anos com olhos penetrantes, pegou sua lanterna e apontou a luz para ela. Mãos à mostra, senhora. Quem é a senhora? Jasmine obedeceu, com as palmas voltadas para eles. Jasmine Carter. Fui eu quem tentaram atacar. Eu só estava me defendendo. Um dos agentes abordou Dério, que ainda estava ajoelhado, com o rosto molhado de chuva e vergonha. Ele olhou para Brown com uma mistura de medo e alívio. Foi ela quem os colocou nesse estado? Perguntou Brown com uma sobrancelha levantada. Dério assentiu lentamente e então respondeu, com a voz trêmula. Sim, mas ela só nos defendeu. Bem não. Ela nos parou. Como uma ninja. Um fantasma de verdade. Ela se moveu rápido demais. Um silêncio tenso se instalou. Então Brown se aproximou de Jasmine. Você disse que eles tentaram agredir você? Ela calmamente apontou para o taco cravejado, a faca e as roupas encharcadas dos homens. Eles me cercaram. Eu avaliei. Eu respondi. Brown observou seu olhar calmo e direto. Ele entendeu. Havia algo em sua postura forma de disciplina. Sem raiva. Apenas uma maestria absoluta. Esta não era uma vítima comum. Esta era uma mulher que sabia exatamente o que ela valia e o que ela representava. E certo, uma moradora nos ligou. Ela viu tudo da janela. E sua mochila de ginástica contém um kimono, uma faixa preta e um livro chamado Disciplina do Silêncio. Você é instrutora de karatê, certo? Jasmine mal sorriu. Quarto Dan. Eu ensino crianças.
Nunca ataco. Mas não aceito medo. Os policiais começaram a interrogar os suspeitos, tirar fotos e marcar a cena. A ambulância levou Rick sedado e Marcos aos prantos. Dério foi colocado no carro, mas sem algemas. Ele não levantou a mão. Ele até olhou para baixo. A investigação foi rápida. Graças às câmeras de segurança de um estabelecimento comercial próximo e ao depoimento do vizinho, os fatos foram apurados com clareza. Tentativa de assalto à mão armada em uma reunião com violência. Jasmine, ela foi ouvida como vítima em legítima defesa, nenhuma acusação foi feita contra ela. Mas a história não permaneceu em segredo nos arquivos da polícia. O jornalista local, alertado por um agente, publicou um artigo no site da estação de rádio KPXH1075 com este título: Eles a roubaram, sem saber que ela era uma karateca faixa preta. O artigo foi compartilhado mais de 800 mil vezes em 48 horas. Imagens de Jasmine parada na chuva, de braços cruzados, diante de seus agressores circularam nas redes sociais com legendas como: Força silenciosa. A elegância do controle. Respeito. Ponto. Centenas de mensagens inundaram a página do Dojo Chama Interior. Pais, mulheres solteiras, ex-alunos. Todos queriam saber o que Jasmine personificava: poder silencioso. Na segunda-feira seguinte, um grupo de alunos o esperava na entrada do dojo, enfileirados na chuva, em silêncio. Todos usavam placas no pescoço. Escrita em letras pretas, havia uma única palavra: Sensei. Algumas semanas depois, após o caso, o nome de Jasmine Carter estava em todo lugar. Dos programas matinais aos debates noturnos, todos queriam convidá-la. Queriam que ela contasse a história, reencenasse a cena, explicasse como havia derrotado 3 homens armados. Alguns programas queriam torná-la uma sensação viral. Outros, um ícone feminista ou marcial. Ofereceram-lhe contratos publicitários, livros pré-escritos com coautores anônimos. Uma produtora chegou a propor uma minissérie. Mas Jasmine recusou tudo isso. Recusou entrevistas, ignorou ofertas. Simplesmente continuou a abrir a porta todas as manhãs. Dojo Chama Interior, varrer o tatame, guiar seus alunos em seus primeiros katas. Corrigir as posturas daqueles que duvidavam de seu próprio eixo. Sozinho, certa vez, ela falou publicamente em sua própria conta no Instagram, em uma declaração simples, branca sobre fundo preto: Não foi a minha força física que me salvou. É meu autocontrole. A violência nunca é uma solução, mas às vezes saber se defender salva vidas. A mensagem foi compartilhada milhões de vezes. Michelle Yeoh, uma ex-atriz de ação que se tornou embaixadora cultural na ONU, compartilhou com a legenda: Uma verdadeira guerreira, uma verdadeira mulher. Mas Jasmine não queria ser admirada. Ela queria despertar. Desde aquela noite, o Dojo Chama Interior não estava mais vazio. Não era mais um simples local de aprendizado marcial. Havia se tornado um refúgio, um santuário. Mães levavam suas filhas para lá. Meninos vinham sozinhos depois da escola. Mulheres que haviam sofrido abusos. Homens destruídos pela raiva ou pelo medo. Idosos também, em busca de equilíbrio. O dojo agora acolhia pessoas de todas as classes sociais: funcionários, professores, enfermeiros, ex-militares, adolescentes autistas, mulheres vítimas de violência doméstica, aposentados e moradores de rua. Jasmine não recusava ninguém. Ela dizia a todos: Aqui a gente não aprende a bater. A gente aprende a parar de fugir. Cada aula começava com um momento de silêncio. As respirações se sincronizavam. Então, delicadamente, ela guiava os corpos por movimentos precisos e conscientes. Noções básicas. Forma. Montagem. Não como uma performance, mas como um caminho para si mesmo. Jornalistas que vinham filmar discretamente da rua frequentemente descreviam a mesma cena. Jasmine, no centro do tatame, imóvel como uma montanha. E ao seu redor, crianças, adultos, rostos diferentes, unidos pela mesma busca: encontre seu eixo interno. Um dia, um homem de terno, uma figura imponente, esperava em frente à porta do dojo, hesitante. Era Dério. Ele havia deixado o grupo logo após o ataque. Ele havia concordado com um programa de justiça restaurativa em vez de uma pena de prisão, com a condição de passar por treinamento e pedir desculpas. Jasmine o deixou vir. Quando ele entrou, ele fez uma profunda reverência. Desculpe, sensei. Você me humilhou sem violência. Foi isso que mais me afetou. Jasmine não respondeu. Ela lhe entregou um kimono branco. Você não precisa me provar nada, mas pode aprender a se respeitar. Ele nunca mais faltou a uma aula. Meses depois, uma placa foi pendurada na entrada do dojo. Não é o medo que nos impede de agir, é o esquecimento do nosso próprio valor. J. Carter.
Ainda hoje, cada pessoa que empurra a porta de chama interior sente algo indescritível. Este não é um lugar de combate. É um lugar de resiliência. Um lugar onde o silêncio é mais alto que os gritos. Um lugar onde uma mulher se levantou e provou ao mundo que o verdadeiro poder nunca faz barulho.